se o Marcos Braz permanece ou não na vice-presidência de futebol do Flamengo. Mauro César, é um assunto que interessa bastante, né, ao torcedor. Foi anulado o efeito suspensivo que permitia que o jogador entrasse em campo pela Corte Arbitral do Esporte na Suíça. Resultado: o Palmeiras vai estrear o Felipe Anderson, o Palmeiras vai estrear o Giai, o Palmeiras vai estrear o Maurício, o Atlético vai estrear o Bernard, vai estrear mais não sei lá quem que ele contratou, até o Vasco contratou o Felipe Coutinho e já vai estrear. Fala, nação, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei qual horário você vai estar assistindo esse vídeo, mas nesse vídeo aqui a gente vai falar, infelizmente, sobre a suspensão, né, a suspensão do efeito suspensivo do Gabigol para ele poder jogar no Flamengo, né? O Marcos Braz também ele falou que não vai mais permanecer, né, após a eleição. A gente não sabe ainda quem vai ser o novo presidente do Flamengo, mas ele já falou que não vai permanecer para o ano de 2025. E também falar sobre o elenco, né? A gente está vendo que os elencos, tanto do Palmeiras, que ele se fortaleceu bastante, né? O do Botafogo também tem um bom elenco e o Flamengo ainda não contratou. Eu, particularmente, acho que o Flamengo já tem um bom elenco, né? É claro que a gente sempre tem que estar melhorando. Para quê? Para que a gente não fique para trás ou que os outros cheguem aonde nós estamos, né? Porque o Flamengo é outro patamar, vocês sabem disso. Então, galera, eu trouxe esse vídeo aqui para a gente assistir junto, tá? Deixa o seu like, compartilha, comenta aí algo de melhoria. Eu tô começando agora esse canal, tá? Então, assim, vocês têm total liberdade para esse canal aqui, para eu ouvir vocês, vou ler os comentários e que a gente crie uma comunidade bem bacana do Flamengo, tá bom? Hoje também tem jogo do Botafogo e do Palmeiras. Eu quero trazer react, tá? Vou torcer por um empate, tá bom? Entre os dois. Espero que seja um jogaço, né? Porque é uma quarta-feira pra gente poder assistir à noite. Mas eu espero que seja um empate, um 3-3 por aí. Mas que, e aí, no caso, quando for no sábado, se eu não me engano, vai jogar. E a gente perde de novo esse primeiro lugar na tabela do Brasileirão. Tá bom? Vamos assistir o vídeo aqui, galera, juntos. Bom, vamos agora falar do Flamengo, hora de virar a página aqui no Bate Pronto, vai deixando o seu like no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, vamos falar do Flamengo. Hoje saiu a coluna do Mauro César Pereira no UOL com informação importante envolvendo o Marcos Braz. Vou até passar a palavra aqui para o Mauro César falar sobre esse assunto, se o Marcos Braz permanece ou não na vice-presidência de futebol do Flamengo. Mauro César, é um assunto que interessa bastante, né, ao torcedor, né, a questão política aí desse Flamengo, que ao mesmo tempo se vê no mercado. A gente também vai falar desse tema envolvendo aí o Claudinho e outros jogadores que estão na mira do Flamengo nessa janela do meio do ano, mas começando pelo Marcos Braz. Mauro César, a sua informação aqui no Bate Pronto. O Braz, ele tomou a decisão de não continuar no Flamengo no ano que vem. Aí alguém vai dizer, mas aí vai ter eleição. Sim, claro, na eventualidade do candidato da situação vencer, o candidato apoiado pelo Landim, que é o Rodrigo Dunst de Abranches. E ele decidiu que não vai continuar, ele vai deixar o cargo no final do ano. E claro que se o vitorioso for o BAP, que é outro candidato que fez parte também da gestão, presidindo, por exemplo, o Conselho de Administração do Flamengo, aí o Braz nem passa perto, porque os dois são adversários. Isso não é novidade para ninguém. Mas na eventualidade do Rodrigo Dunst vencer, ele garante que não vai continuar, que ele vai sair, que ele vai seguir o caminho dele fazendo outras coisas, pode até atuar no Flamengo, mas não como vice de futebol. Então, ao final do ano, tudo indica que ele não vai ser mais o vice de futebol do Flamengo. Era uma possibilidade, né? Quando o Landim ganhou a eleição, ele foi colocado na vice-presidência de futebol e depois foi reeleito o Landim e manteve o Marcos Braz e segurou o Marcos Braz durante vários momentos críticos, inclusive, como todo mundo sabe. E muitos pedidos da torcida para que saísse. Seria até natural que ele continuasse no cargo, vencendo o Rodrigo Dunst, que é o vice-geral do Landim e é o candidato que o Landim apoia. Mas ele garante que vai sair, que não vai continuar no Flamengo no ano que vem. Muita gente na torcida comemora isso, muita gente acha que é uma estratégia. Não, diz que ele vai sair, porque aí ele saindo, ele tem muita rejeição, isso pode ser bom para o Dunst. Eu não sei, sinceramente, porque uma coisa é a rejeição que o Marcos Braz tem dentro da rede social e na arquibancada. A outra é a eleição do clube, que é um colégio eleitoral pequeno,
que eu sinceramente não sei se há essa rejeição ao Marcos Braz, como é que isso funciona, se alguém deixaria de votar no Rodrigo Dunst porque o Braz pode ser o vice-futebol. Fosse assim, não teriam reelegido o Landim, porque o Braz continuou esse tempo todo e ele foi reeleito, com facilidade, inclusive, na última eleição. Então, acho bem discutível isso, se é uma estratégia ou não. A gente traz a informação, a informação é essa, se tem alguma intenção por trás ou não, aí o tempo é que vai dizer. A função do jornalista é trazer informação. A informação que eu apurei ontem é essa e confirmei depois com o próprio Marcos Braz. Apurei de uma fonte que nem é ligada à situação, à chapa de situação, e depois confirmei com ele que, de fato, ele não vai seguir no Flamengo no ano que vem. Mais um capítulo envolvendo não era mais nem série, já é a novela Gabigol. Depois de dizer que vai ficar no Flamengo até dezembro, foi anulado o efeito suspensivo que permitia que o jogador entrasse em campo pela Corte Arbitral do Esporte na Suíça. Com isso, o Gabriel fica impossibilitado de novo de fazer isso aí, ó. Ele postou esse vídeo agora há pouco nas redes sociais, ainda treinando hoje com o time do Flamengo, mas provavelmente, a menos que a defesa do Gabriel consiga um novo efeito suspensivo, essas imagens não poderão acontecer até abril do ano que vem. O Gabriel entrou no último jogo, fez talvez uma partida como há muito tempo não fazia com a camisa do Flamengo, depois de dizer que ia ficar, depois de tentar convencer que merece mais oportunidade com o Tite como treinador, e aí vem de novo uma bomba como essa. Pascoal, assim, só para a gente esclarecer, a gente gosta sempre de falar, né, tentativa de fraude no doping. É porque ele não fez o exame na hora que foi pedido, ele não foi pego no antidoping, basicamente ele foi mal educado e isso custou caro para ele no Brasil, foi condenado, e essa falta de educação está saindo num preço que, assim, é muito alto. É muito alto. Se ele pegar a pena de 2 anos, né, do julgamento, a gente não sabe o que vai acontecer no julgamento. Porque se o CAS revogou a liminar e a União... O CAS anulou todo o processo. E se anulou todo o processo vai voltar para o CAS. Sim. Então vai ter uma reorganização dos fatos. Porque são 3 juízes que julgam o caso, né? Dos 3 juízes, um grupo, que é o chamado Grupo da União, esse grupo não foi comunicado a respeito Então, aquela reunião que o Gabriel foi até a Suíça, essa reunião foi cancelada e o efeito suspensivo dele continuou valendo até essa revogação de hoje. Então, o processo vai ganhar um novo contorno, será uma elaboração de um novo processo. O processo que poderia ser julgado até o final desse ano, a gente já não sabe mais se ele vai ser julgado ou não, porque vai ganhar um rito todo especial. Havia uma expectativa de que ele pudesse ser julgado depois do início da Olimpíada. Era uma expectativa que os advogados alimentavam, porque teve muito processo olímpico no meio esse tempo todo, de isso aqui pode, aquele não pode, aquele pode ir para a Olimpíada, não pode. Teve muito processo que precisava de avaliação em todos os esportes, e ele ficou para um segundo momento, então já não existe mais. Então precisa realinhar como é que vai ser feito, como é que o processo vai ser elaborado, quais são as penas que estarão constando, e os advogados terão que ter acesso a isso. Aí depois os advogados, claro, o grupo de advogados do Gabigol tem direito a pedir que seja um juiz inglês, um juiz francês, um juiz árabe, um juiz de um outro... A defesa indica um juiz, que é o Gabriel, me fugiu o nome, o pessoal da dopagem indica outro juiz, e o CAS indica outro. Desde que a União seja comunicada. Então precisa ter tudo bem elaborado para que aconteça o julgamento. E eu espero que aconteça o mais brevemente possível. Porque nós não temos um caso de doping, né? Tem um caso que é citado de tentativa de burlar o doping, porque ele não fez o exame no horário determinado. Não, eu vou treinar, depois eu faço. Eu vou almoçar, depois eu faço. Eu vou ali, depois eu faço. Entendeu? E isso acabou irritando e até, pela postura do Gabigol, acabou sendo retratado lá, que ele faltou com respeito, não foi educado e acabou sendo citado. Então, claro que a gente até que o exame foi feito, ele cedeu o material e ele não foi... e não tem rigorosamente nada. Por isso que eu faço questão de dizer isso. Não vai aqui...
olhar com mão de ferro, não é isso. Assim, eu sinto muito por um atleta com a qualidade do Gabriel, com a possibilidade do Gabriel de estar num time do tamanho que é o Flamengo, com proposta do Palmeiras, mas também tem o outro lado, Silas. Ele é refém também das próprias atitudes, né? Mas, Dani, se já foi constatado que não houve o doping, ou seja, disso ele já está totalmente tranquilo, Sim. livre. Para mim, ele não fez isso em sã consciência, esse desrespeito. Ele não sabia que poderia acontecer tudo o que está acontecendo. Não caberia um Ele pedido... não sabia das consequências. ok. Aí o staff dele, alguém, ou o próprio pessoal do doping falar para ele, Gabriel, vem aqui, isso aqui, se você não fizer assim, a possibilidade de você ter uma pena gigante, ela pode ocorrer. E mesmo ele não tendo feito isso, não caberia um pedido de desculpa documentado, alguma coisa assim, sabe? Porque, cara, para mim é uma pena demasiado grande para uma situação como essa. Eu também O acho. Gabriel não tem histórico, tem o jeito dele, mas o jeito dele fora do campo é o jeito dele. A gente tem que respeitar, gosta ou não gosta, a gente tem que respeitar. Agora, é um cara assim que você não tem histórico do Gabriel, sabe? De expulsão, assim, de violência, ou um cara que não tenha exemplo, demonstrado carinho para com o torcedor. As crianças amam o Gabriel. Criançada tem de outros clubes. Tem um jogo aqui no Allianz Parque que ele vai lá com as crianças do Palmeiras atender. Então, assim, eu acho... Deu o colete no jogo do Grêmio pro torcedor. Eu acho que é pesado e talvez um caminho alternativo aí de um pedido de desculpa público e documentado para que... Ou até uma pena que não seja essa pena tão rigorosa que afaste ele dos gramados. Não sei, estou aqui... Porque esse tempo que ele está afastado conta como pena. cumprimento de pena. Uhum. Se for um ano é até abril, se pegar 2, que é a pena máxima, é até abril de 26. Eu sinto muito, de verdade, assim, pelo atleta, pela qualidade que o Gabriel tem. E eu também acho que houve um excesso por parte do controle de dopagem, porque se sentiu melindrado com a maneira como foi tratado. Exagero. Mas eu também acho que não é ninguém da dopagem, ninguém do Flamengo, nem ninguém de nenhum lugar que não seja uma estrutura de base, uma estrutura familiar, que tem que educar jogador. Então é um absurdo o Flamengo, até agora, não ter nenhum reforço. O Claudinho, o Zênio, já devia ter partido para outro. Toda a negociação do Flamengo deveria ter como meta, limite, a data da abertura da janela. Abriu a janela, não fez ainda, tchau. Mas o Marcos Braz, esse gênio das negociações, esse homem capaz de desenrolar qualquer problema, para não dizer o contrário, esse cara está negociando com o Claudinho há 3 anos. E aí, essa janela, que é importantíssima, ele simplesmente voltou com o Claudinho e está dando o mesmo resultado, rigorosamente o mesmo resultado que ele teve nos anos anteriores. Porta na cara. Faz sentido insistir ali, né? com um clube e um jogador que você tenta 3 temporadas e não consegue? O Flamengo já deveria ter partido para outro plano. O Flamengo já deveria ter pensado num outro meio-campista que pudesse vir para dividir com o Arrascaeta a função ali no meio-campo, jogar um jogo, o Arrascaeta jogar outro. A gente sabe que o Arrascaeta não é um jogador que vai aguentar uma sequência de jogos. A esposa entrou aqui no quarto. E o mesmo em relação ao Marcos Antônio. A tal história do gelo no sangue, eu já disse aqui, na verdade, é gelo no cérebro. Né? Eles estão com o cérebro congelado, eles só conseguem pensar em 2 opções. E aí entrou aquilo lá, não sai mais. Resultado, o Palmeiras vai estrear o Felipe Anderson, o Palmeiras vai estrear o Giai, o Palmeiras vai estrear o Maurício, o Atlético vai estrear o Bernard, vai estrear mais não sei lá quem que ele contratou, até o Vasco contratou o Felipe Coutinho e já vai estrear. E esse luminar do Marcos Braz disse que o Flamengo tem até o final da janela, que, se não me engano, é em setembro. Então, o Flamengo vai esperar até setembro para contratar ou não, e os jogos todos que vão ser disputados até lá. Daqui a um mês, o Flamengo entra numa sequência alucinada de jogos. O Flamengo faz um jogo pela Copa do Brasil, um jogo com o São Paulo no Morumbi, isso tudo pertinho, um depois do outro. Volta a fazer o segundo jogo pela Copa do Brasil, reestreia na Libertadores com o Bolívar, joga com o Palmeiras, faz o segundo jogo com o Bolívar e joga com o Botafogo também. Então, isso tudo assim em pouco mais de um mês. Todo mundo reforçado. O Flamengo aqui rezando para que o Arrascaeta não se machuque,
para que o De La Cruz não se machuque, para que o Wesley volte a jogar bem como jogou em partes das partidas da travessia. O Flamengo está brincando com a verdade, né? Aliás, o Flamengo está brincando com a verdade há muito tempo, desde que deixou o Marcos Braz continuar como vice-futebol, quando ele claramente está mais preocupado com a sua campanha política, tenta se reeleger vereador, acho difícil que se reeleja, com o momento dele atual, mas o resto, as negociações do Flamengo são tocadas dessa maneira completamente irresponsáveis, como estão sendo as de Claudinho e Marcos Antônio. O Flamengo já deveria ter partido para plano B. E o Flamengo não tem plano B. O Flamengo pensa um jogador e fica em cima daquele jogador. Se não dá certo, azar. A gente já viu isso, inclusive com o De La Cruz, no ano passado. Só agora, no início dessa janela, é que o grande negociador conseguiu contratar o De La Cruz. Como? Com um desconto, graças à sua verve na negociação? Não, pagou o passe cheio. Foi lá e pagou a multa rescisória. É o mesmo caso do Claudinho. Pois é, galera, esses foram os cortes dos vídeos que eu trouxe, tá? Pra gente finalizar o vídeo, comentar um pouquinho com vocês em relação ao que a gente acabou de assistir, né? Sobre a saída do Marcos Braz. Eu, particularmente, eu gosto das contratações que o Marcos Braz ele fez, né? O Flamengo ele vem cada dia, né, se tornando ainda maior, né? E é claro que os clubes eles vão dificultar para vender para o Flamengo. É diferente para o Fluminense fazer uma negociação, para o Flamengo são diferentes. Por quê? Porque o dinheiro que o Flamengo tem, todos os outros clubes sabem, né? A gente sabe que o Flamengo pagou à vista o De La Cruz. Tanto que, se eu não me engano, a Lazio agora também está querendo o pagamento do volante à vista, sendo que antes ia ser empréstimo com obrigação de compra, se ele cumprisse algumas metas, né? Só que, assim, se a gente for ver o Marcos Braz junto com o Spindel, ele conseguiu trazer o Diego, conseguiu trazer o Gabigol, o Arrascaeta, que eu lembro que foi uma novela sem fim, quase não acaba, lá quando ele trouxe do Cruzeiro. Então, assim, é claro que tem as suas ressalvas, né? Tem os erros que ele cometeu, mas em termos de contratação, eu acho o trabalho dele muito, muito bom, né? Mas é isso sobre a questão do Gabigol. A gente fica assim triste, a gente sabe que ele vacilou bastante, tem vacilado bastante, só que, cara, aquele último jogo dele, sabe, ele entrando, se movimentando bem, parecia aquele Gabigol, desculpa, que a gente conhecia anteriormente, né? E isso acontecia assim, eu fico imaginando o psicológico dele, como é que não tá, então eu não sei se esse vídeo vai chegar até ele, mas eu queria aqui dizer força, Gabriel, porque a gente que é flamenguista, a gente que estava lá assistindo aquele jogo contra o River Plate lá no final da Libertadores de 2019 e ele fazer aqueles gols, a gente ficou um carinho, né, pelo o Gabriel Barbosa. Então a gente deseja que isso seja resolvido mais rápido. Se possível, eu queria ver ele mais um ano no Flamengo, pelo menos se ele não ficasse, que ele terminasse bem esse ano, sabe? Terminasse jogando bem e saísse pela porta da frente. Sobre a questão do final aqui do vídeo, sobre o Botafogo tá se reforçando, também o Palmeiras, eles fizeram contratações muito boas, na minha visão, e é um time que ficou ainda melhor, né? Mas é claro que o nosso Mengão, ele tem total condição, com o elenco atual e com o técnico Tite, da gente ser campeão, mesmo sem reforço. Embora eu acredite que o Flamengo ainda vai trazer mais reforço, tá? Então é isso, galera. O vídeo foi esse. Muito obrigado se você ficou até aqui. Se você puder, deixa o seu like, porque me ajuda bastante aqui no YouTube. Compartilha esse vídeo com algum amigo que tem esse mesmo interesse que você. Deixa um comentário, tá? Sobre tudo isso que foi comentado aqui. E, se possível, você se inscreve no botãozinho que tá aqui embaixo, tá bom? E é isso, vamos criar uma comunidade aqui, tá, galera? Muito obrigado por ter ficado até aqui e valeu, saudações rubro-negras.